Olá pessoal, meu nome é Hélio. Eu estou aqui apresentando mais um vídeo do canal Casal Feliz e hoje em especial eu quero falar para os homens. Hoje vou dar dicas relacionadas a três áreas especiais, na verdade duas. A terceira área eu vou falar um pouco mais para frente. E o vídeo de hoje é falando um pouquinho sobre algumas coisas, algumas dicas para você se preparar para o casamento. Então você que pretende um dia se casar ou que já marcou a data do seu casamento, são algumas dicas para você ir se preparando para quando você se casar você estar mais preparado para esse momento. As três áreas que vou dar algumas dicas é a área relacionada a relacionamento entre você e a sua parceira, a área relacionada à área financeira e a terceira relacionada a sexo. Só que a terceira eu ainda não tenho uma cara muito limpa para poder falar sobre esse assunto, então vou deixar para um vídeo mais à frente. Mas hoje eu vou falar especificamente sobre os dois primeiros temas, ou as duas primeiras áreas, a área de relacionamento e a área de financeira. As mulheres também que quiserem assistir esse vídeo também para ir se preparando com relação a essas duas áreas, também é muito boa. Seja bem-vindo aqui ao canal Casal Feliz. A primeira área que eu vou falar um pouquinho é sobre relacionamento. Primeiro, você deve analisar um pouquinho como é a conversa ou o diálogo que você tem com a sua namorada. Porque no casamento, vocês não vão só ficar namorando, só beijando um ao outro, só abraçando, só acariciando no casamento. Não é só assim. No casamento vocês vão precisar conversar. E uma das maiores preocupações que eu tinha quando eu ainda estava namorando, eu pensava assim, até falava para minha namorada, que depois se tornou noiva e depois esposa. Perguntava para ela assim: depois que a gente casar, a gente vai conversar o quê? Porque eu confesso a cada um de vocês que eu converso pouco, eu falo pouco. Já minha esposa, ela fala bastante. Ela gosta de conversar. Ela veio de uma família que conversa muito. Minha família não fala tanto. Então, com relação ao diálogo, era meio complicado até na época do namoro. Então eu pensava assim, conversava com ela e dizia assim: a gente vai conversar sobre o quê? Então, analise um pouquinho sobre a questão da conversa de vocês. Quando vocês conversam, normalmente vocês entram em acordo, a conversa de vocês é boa, ela flui bem. Normalmente quando vocês conversam, brigam ou sai tudo bem, vocês conseguem planejar as coisas, planejar um local para vocês irem, um local para vocês passearem. Como é a conversa de vocês? E já vou dando algumas dicas para essa conversa melhorar. Você pode, para a conversa fluir, a primeira coisa você pode perguntar: como foi seu dia? Aconteceu alguma coisa? Ou então você contar um pouquinho do seu dia, aquilo que você achou legal que aconteceu no seu trabalho, então na sua escola, na sua faculdade. Você vai contando alguma coisa que você achou interessante ou alguma frustração que você teve. Porque no casamento, a primeira pessoa, ou pelo menos uma das pessoas que você mais vai dividir os seus momentos, é o seu parceiro e a sua parceira. É o seu cônjuge. Então você já deve ir acostumando a dividir isso com ele ou com ela. Como estou me direcionando principalmente para os homens, então dividir com ela. Então, diálogo para as mulheres principalmente é uma coisa essencial. Então você, homem, assim como eu, nós precisamos aprender a conversar. E uma conversa boa, uma conversa agradável que chegue no fim legal. Então, a primeira área que você deve se preocupar, diálogo. E desenvolvendo isso à medida que está namorando e está no noivado. A segunda área, que é importante vocês conversarem, é com relação à alimentação. Que a gente até pode achar besteira, mas, por exemplo, antes de você casar, a sua esposa, ou a sua noiva ou namorada, ela come na casa dela. Você come na sua casa. E normalmente vocês tiveram criações diferentes, ambientes diferentes. E às vezes a alimentação é diferente. E na hora que junta vocês dois, a alimentação de vocês dois é basicamente a mesma. O arroz que vocês vão comer é o mesmo, o feijão que vocês vão comer é o mesmo, a carne é a mesma.
Então, converse um pouquinho sobre a questão de alimentação, veja se ele come muito, se come pouco, o que que ele gosta de comer, o que é que ela gosta de comer. Então, analisem um pouquinho sobre isso. Principalmente vocês homens, analisem um pouquinho o que é que ela gosta de se alimentar. E outra questão também relacionada à parte de vocês é a fé. Ou a fé que vocês têm. Se você e ela são católicos, se você e ela são evangélicos, se você e ela são protestantes ou são de alguma outra religião, é importante para que o relacionamento dê mais certo que vocês tenham a mesma fé, que vocês compactuem com a mesma crença, porque assim vocês normalmente vão para os mesmos lugares, normalmente têm pensamentos semelhantes, têm posicionamentos também semelhantes, apesar das diferenças, vão ter pequenas diferenças entre vocês que são diferentes, mas tendo a mesma fé, vocês já diminuem alguns desacordos. Então, fica essa dica. Vocês, de preferência, procurem alguém da mesma fé que você. Então, bora analisar. Você tem um bom relacionamento com a sua namorada, a sua noiva. Você já conversou sobre alimentação. A alimentação não vai ser problema para o seu casamento. E vocês têm basicamente a mesma fé. Então, a parte de relacionamento, vocês se dão bem. E você diz, rapaz, essa mulher é uma mulher para eu casar. A sua namorada é uma pessoa fiel, que ela conversa com você, ela expressa o que ela gosta, o que ela não gosta, ela deixa claro isso, e isso facilita, isso traz segurança para você. Então, você pensa assim, rapaz, eu vou casar com ela. Mas tem uma segunda área que é muito importante você aprender e você também analisar antes de casar. A segunda área é a área financeira. Qual é a dica que eu vou deixar para vocês? Com relação à área financeira, converse com a sua pretendente, a esposa. No caso das mulheres que estão assistindo aí, também o seu pretendente, a marido. Converse um pouquinho sobre, e até, se possível, elaborem um orçamento familiar. Por exemplo, vocês já vão morar onde depois de casarem? Vocês já têm casa própria? Vão morar de casa alugada? Vão morar com os pais? Com o sogro? Onde vocês vão morar? De acordo com o local onde vocês vão morar, por exemplo, se você for morar na casa alugada, você já vai ter que colocar no seu orçamento o aluguel da casa. E já tendo ideia que a cada ano o aluguel normalmente reajusta. Então, coloque isso no seu orçamento. Ah, mas eu vou morar na casa da minha sogra ou na casa da minha mãe. Então, coloque no seu orçamento alguma ajuda financeira também para casa. Quem sabe na conta de água, na conta de energia. Bota alguma ajuda financeira para você também auxiliar os seus pais ou seu sogro também. Porque você vai morar na casa deles, ajude de alguma maneira. Então, coloque no seu orçamento também isso. Ah, eu comprei, já tenho uma minha casa de boa, então já bota no seu orçamento familiar, conta de água, conta de energia, IPTU, entendeu? Outra coisa que você já coloca no seu orçamento familiar, alimentação. Aí você diz, mas eu não tenho ideia nenhuma de alimentação. Então você conversa com seus pais, conversa com alguns conhecidos, pergunta mais ou menos quanto é que eles gastam com alimentação ou com supermercado durante o mês. E você já faz um levantamento disso. Aí você me pergunta assim, mas Hélio, isso eu nem casei ainda, já vou fazer esse levantamento? Porque, por exemplo, depois que vocês se casam, vocês são responsáveis, você principalmente, um homem, é responsável pelas finanças da casa. E você precisa saber se você tem condições de dar conta. Digamos assim, você vai pegar e casar para depois fazer com que a sua esposa e você também passe fome? Coma 2, 3 semanas durante um mês e o resto fique fazendo jejum? Não vai. Então, fica a dica. Prepare um orçamento relacionado a moradia e a alimentação ou supermercado. Então, essas duas coisas são essenciais. Caso você vai morar em casa alugada
ou então em casa, em um ambiente próprio de vocês, vocês vão precisar também de alguns móveis de vocês. Então planeje também que móveis vocês vão comprar e pesquise qual é o custo de cada um deles, para vocês já irem ou comprando no decorrer do tempo ou juntando o dinheiro todo para comprar próximo do momento do casamento. Então vocês já juntam essa finança para comprar os móveis que serão de vocês. Então, vocês vão precisar de um orçamento para comprar os móveis que vocês vão juntando antes de casar, e vão precisar também, depois, para o momento do casamento, vão precisar também de um orçamento para custear a vida de vocês. Então lá, depois de fazer o orçamento com relação aos móveis, antes de casar, normalmente os móveis essenciais são cama, fogão, geladeira e uma mesazinha para vocês sentarem e comerem. São esses 4 móveis essenciais: cama, fogão, uma mesazinha, pode ser de plástico, pode ser uma mesa mais simples, ou então, de acordo com a condição de vocês decidem. E a geladeira, para conservar aquilo que você compra para a alimentação de vocês. Okay? Então, essas 4 são móveis essenciais que vocês vão precisar sim para a vida de casar de vocês. Pelo menos para o começo. Depois vocês vão crescendo juntos e vocês vão desenvolvendo isso. Para o momento do casamento, vocês fazem o orçamento relacionado a moradia, aluguel ou alguma outra coisa, a alimentação, lazer. Vocês vão querer só comer e dormir? Ou vocês vão querer passear também? Vocês vão também querer visitar um parente? Nos momentos, quem sabe na Semana Santa, no Carnaval, não sei se você vai para Retiro, se vai para o próprio Carnaval, no final de semana, quer ir para algum lugar. Então, separe também uma parte do seu orçamento para lazer, de acordo com a necessidade, com o interesse de vocês. Separe um orçamento para lazer e outro para crescimento de vocês. Por exemplo, às vezes a esposa quer estudar. Então, se ela quer ainda estudar, é bom separar um orçamento para finança, de qual curso que ela quer, ou qual curso que você quer estudar. Eu quero esse curso. Eu quero me aprimorar na área de transporte, eu quero fazer, aumentar minha carteira, a minha carteira é AB, eu quero comprar C para depois eu trabalhar com transporte, transportando carga, entendeu? Então, eu quero fazer esse curso. Eu quero fazer um curso de corte e costura. Eu quero fazer um curso de ornamentação. Eu quero fazer um curso de mecânica. Então você pesquisa esse curso e também já coloca no seu orçamento mais ou menos quanto seria para esse curso e qual tempo mensal. Então olha só, fica essas dicas da parte financeira. Faça um orçamento financeiro também, porque aí quando você fizer o orçamento você já sabe se você terá condições ou não de casar agora. Você se planeja melhor e já sabe quando você pode casar. Deixo essas dicas aqui para vocês. Se você tiver gostado, dá um like aí no nosso vídeo, se inscreve no canal e até o nosso próximo vídeo.